Olá, meu nome é Daniel Pereira e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa muito especial para mim. Bom, hoje eu estou recebendo mais uma vez aqui a Jade. E como esse canal é para falar sobre artes e principalmente sobre a arte que a gente conhece um pouco mais, com certeza, né, que é o teatro, eu chamei a Jade pra gente conversar um pouco sobre teatro, sobre a experiência dela com o teatro. Primeiro, Jade, como foi o seu primeiro contato com o teatro, que você lembra assim? Eu era muito tímida e minha mãe resolveu me levar no teatro urgente porque eu era muito tímida mesmo. E aí eu apresentei algumas peças e fui me soltando, e quando eu pisei a primeira vez no palco, eu percebi que era isso que eu queria e que eu tinha que continuar. Ela falar que ela era tímida, não dá nem pra acreditar. Teatro faz milagre. Teatro faz milagre, eu ia dizer isso. Então daí, quando você decidiu que essa seria a sua profissão? Que não era só uma diversão, um hobby, que você queria trabalhar com isso? Pra falar bem a verdade, foi com 9 anos, eu cheguei pra minha mãe e disse assim: eu quero ser atriz. A senhora pode mandar eu fazer qualquer coisa, mas é atriz que eu quero ser. Minha mãe tentou fazer uma de ideia, algumas outras pessoas tentaram, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que não era isso que eu queria mesmo. Coitada da sua mãe. Coitada. A Jade, ela tem uma coisa em particular que eu acho muito legal você contar isso. A Jade começou fazendo oficinas de teatro, oficinas livres de teatro. Depois ela foi para um curso técnico de teatro. E agora está fazendo uma faculdade, uma graduação mesmo. Como foi esse processo? Por que esse processo foi uma escolha ou aconteceu? E quais as diferenças de cada etapa? Bom, eu comecei a fazer oficina de teatro no Teatro Estadual de Araras. E eu gostava muito porque lá eu conheci pessoas que me ensinaram bastante coisa sobre teatro e foi meu primeiro passo em direção a isso, porque eu estava mais madura e depois eu decidi que eu queria uma coisa mais profissional, não que não fosse, mas eu queria um diploma. E aí eu conheci o Conservatório Carlos Gomes através de um amigo e eu fui fazer e fiz um curso de 3 anos. E achei diferente porque eu tinha aulas de tudo, era muita informação e a gente tinha que correr atrás dessa informação, então foi bem cansativo, mas valeu muito a pena. Eu tentei entrar no Acanaíma para fazer mais um pouco de teatro, só que eu passei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e fui pra lá. E é completamente diferente da oficina de teatro e do Conservatório Carlos Gomes. É uma viagem. Não tem como explicar, é só estando mesmo. Então, hoje eu percebo que estou bem cansada também e da artes cênicas eu resolvi ir para licenciatura em teatro porque, enfim, meu professor de teatro, Daniel Pereira, me mostrou um lado muito legal que é o lado pedagógico. E eu resolvi seguir esse lado e agora eu tô dando aula de teatro também lá no Rio Grande do Sul. Tem sido uma experiência bem difícil, mas bem gostosa também, porque eu dou aula para adolescente e para criança. E é bem diferente, assim. Acho que é legal, as pessoas sempre me perguntam isso, né? O que eu faço? Eu começo com uma oficina, já vou para a faculdade, ou faço um curso técnico, né? Eu acho que isso depende muito de cada um, do objetivo de cada um, das possibilidades de cada um também. Mas eu acho legal você que passou por todos, né? Por toda essa experiência, né? Pelos 4, né? Porque você começou com bacharelado, depois foi para a licenciatura também na faculdade. E a Jade adora experimentar coisas. Teatro, cinema ou TV? Eu prefiro teatro e cinema. Porque no teatro e cinema você também pode se soltar mais, eu acredito, do que na TV, por exemplo. Eu acho que a TV às vezes segue uma coisa muito fechada, e aquilo e pronto, e no cinema você pode ter mais abertura, sabe? É mais... Tem uma coisa muito interessante que as pessoas, que costumam perguntar isso, você prefere teatro, cinema ou TV? Na maioria das vezes são pessoas que não são do meio e não entendem muito sobre, e as pessoas acham às vezes que o cinema é mais parecido com a TV do que com o teatro. E pro ator, na verdade, é o contrário, né? O cinema é muito mais parecido com o teatro, porque você tem tempo pra preparar personagem, pra criação de personagem, pra preparação, ensaio.
para depois finalmente ter as filmagens, coisa que não acontece com a TV. Mas eu acho que eu também preferiria teatro e cinema justamente porque o que me encanta muito é o processo de criação de personagem. Com certeza. Quando você está criando o personagem. E como a TV tem menos isso, eu acho que perderia um pouco o encanto pra mim. Me fala sem pensar muito. Tá. Primeiro que tem na cabeça, hein? Tá. Uma peça que você assistiu e te marcou muito. Tá. Ou que mexeu com você, ou que te impressionou por algo, por ser diferente de tudo que você já tinha visto. As Noivas de Nelson. Eu achei maravilhoso. Eu assisti acho que umas 5 vezes essa peça e não me cansava de assistir. Eu fiquei tão assim que eu não conseguia nem aplaudir. Eu fiquei, meu Deus, é teatro mesmo isso. E todo mundo que assistiu essa peça sempre lembra, não esquece a peça, né? Uma peça marcante mesmo. Uma peça que você fez considera especial. A Serpente, de Nelson Rodrigues. Por quê? Porque foi um processo bem doloroso pra mim, porque tinham cenas muito violentas, cenas muito quentes, e que eu tive que tirar todo o pudor que existia dentro de mim pra poder fazer. Isso foi no Conservatório Carlos Gomes. Eu tava me formando no conservatório e aí me veio esse desafio. E eu consegui fazer. E me marcou muito, porque eu não fui a mesma depois dessa peça. Nelson Rodrigues é foda. Como foi pra você a primeira experiência de dar aula de teatro, de passar ensinamento para outras pessoas? A primeira vez que eu entrei numa sala para dar aula eram 38 alunos de 15 e 16 anos. Então eles estão todos na puberdade. Pra mim foi enlouquecedor. E no fim eu tava tão nervosa que eu comecei a falar e falar e falar. E quando veio começou a fluir e eu consegui dar aula normalmente. Pra mim foi assim, é isso que eu quero. Depois dessa primeira experiência, eu comecei a dar aula como se eu estivesse tomando água, por exemplo. Se tornou muito cotidiano pra mim, se tornou uma coisa que eu me sentia muito à vontade com as pessoas, isso me deixou muito mais segura do que eu estava fazendo. Mas eu acho que pra maioria das pessoas é meio traumatizante a primeira vez que encara uma turma para dar aula, né? Não só de teatro, acho que qualquer tipo de aula, né? E daí a gente descobre, uma coisa que eu aprendi a partir do momento que comecei a dar aula, é que a gente aprende muito mais quando a gente começa a dar aula. Com certeza. Que muita coisa que a gente aprende durante os anos da nossa vida fica na nossa cabeça, ali guardadinho, mas você não tem tanta consciência disso. E quando você começa a dar aula, você precisa colocar isso em prática, você precisa explicar isso para as pessoas. Né? E daí você começa a entender melhor as coisas porque você está falando sobre, está explicando, cai muito ficha. Agora a última pergunta, para finalizar o papo. Queremos saber os planos para o seu futuro. Nessa carreira, tem planos? Você já faz muitos planos. Eu não gosto de fazer muitos planos porque eu tô sempre mudando de opinião e sempre mudando de ideias. E não tem medo de mudar. Não tenho medo de mudar, então eu vou me arriscando, então pra mim eu tô feliz dando aula, acho que eu quero continuar dando aula, quero me desafiar mais, quero dar aula pra pessoas com síndrome de Down, quero dar aula pra dependentes químicos, quero dar aula pra idosos. E eu acho que eu quero me desafiar cada vez mais, porque tem pessoas que precisam de teatro, não tem como ter esse teatro e eu queria levar teatro para essas pessoas, que eu acho que é uma coisa incrível, que todo mundo deveria fazer. Então aí, obrigado. Eu me agradeço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau, gente. Beijo. Olá, meu nome é Daniel. Tá. Acho que eu vou falar Daniel Pereira. Por quê? Olá, meu nome é Daniel Pereira e hoje eu vou fazer Eu ouvi muito dizer que teatro, que eu ia entrar na faculdade, por exemplo, ia ser uma putaria. Que, né, todo mundo ia se comer, todo mundo ia se beijar, que não tinha nenhum pudor, né? E realmente, quando eu entrei no teatro, as pessoas não têm pudor. Mas não é essa putaria que todos falam, né? Cadê a pergunta? foi tranquilo, né? Foi fácil. Eu fico com torcicolo, né? E daí parece que quando eu fico ansiosa dói mais. Trava, né?